Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos a mais uma semana de Câmera 13, programa da nossa gente. Hoje, segunda-feira, 5 já de dezembro, nossa, o ano correndo, né? Daqui a pouco chega 2017 e é claro que a gente tem muito a falar do ano de 2016, mas o assunto dessa nossa conversa, nesse início de tarde aqui na Band, é justamente o acidente que aconteceu com o time chapecoense e na última terça-feira, na madrugada da última terça-feira, todos nós já acordamos, infelizmente, com essa tragédia e a gente sabe quanto é o sofrimento de alguém ou de uma família quando a gente perde um ente querido. E a gente resolveu iniciar a semana conversando justamente sobre isso. A gente, quando perde uma pessoa da nossa família ou até mesmo alguém da nossa vizinhança, a gente tem um sofrimento permanente. Agora, imagine você diante de uma tragédia como essa que nós estamos mostrando aqui na tela da Band. Um avião que sai com um time que iria participar de uma competição sul-americana, na final sul-americana de futebol, um time que se preparou, aquele momento de viver um grande sonho, e não só um time, mas toda uma cidade, toda uma população, e de repente a gente vê o fim de tudo isso. Quero lembrar também os jornalistas que estavam nesse voo. Então, gente, uma tragédia já quase no final do ano de 2016. Mas o que fica depois de uma tragédia como essa? Nós vamos falar justamente a respeito das famílias, a respeito das pessoas que passam a vivenciar todos os dias, a partir daquele momento, essa sensação de perda, a sensação de que um ente seu poderia estar do seu lado e de repente não está mais. Para isso, nós vamos também ouvir várias histórias aqui no nosso programa, como o da Maria, que já está conosco ao vivo na Band. O avô dela, infelizmente, primeiro apareceu um tumor no braço. Quando ele fez todo um exame, foi descoberto que ele estava com câncer. E a partir desse momento, mais de um ano, a família viveu o dia a dia de alguém que vai se despedindo aos poucos. Mas esse sofrimento não parou aí. E é isso que a gente vai conversar com a Maria. Quero já agradecê-la. Maria, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. E essa é uma parte da sua história. É isso, Maria? Sim, bom dia. Então o seu avô, primeiro apareceu um caroço no braço dele. Isso. E logo em seguida veio a confirmação de um diagnóstico que ele estava com câncer. É isso? Isso. Foi algo assim muito estranho e ao mesmo tempo muito rápido. Porque num simples baque que ele teve, ele descobriu que há uns anos atrás ele se lembrou que ele acabou sendo machucado por um boi. O boi veio direto no braço dele e acabou batendo. Mas ele só sentiu dor no momento e depois ele não sentiu mais nada. E depois, na sua velhice, né, ele sentiu muitas dores no braço e foi levar ao médico. Só que no hospital falaram que era somente dor devido à velhice. Mas a gente sabia que não era isso, então nós fomos atrás, né, a nossa família, e acabamos descobrindo que havia um tumor no osso, então ele teve que fazer uma cirurgia de emergência e botaram uma prótese. Olha só, gente, essa é parte da história que a gente vai começar a contar, a história da Maria, da família dela, aqui no nosso programa dessa segunda-feira. Quero agradecer já a presença do Dr. Alfredo Brelas, que está conosco, e a gente vai saber justamente na psicologia o que fazer, porque a Maria está contando um pouco do momento em que a doença foi descoberta, mas depois todo um sofrimento que não parou, mesmo após a morte do avô dela. Infelizmente a dor ficou redobrada, porque primeiro a dor da doença e depois a dor da separação. Como conviver com isso, né? A gente muitas vezes fala, e já ouviu tantas vezes alguém dizer que a única certeza da vida é que todos nós iremos morrer.
Mas mesmo assim, doutor Alfredo, nós nunca estamos preparados para esse momento. Quero já agradecer a sua presença no nosso programa, porque esse é um assunto importante, é um assunto que interessa a todos nós, não é isso, doutor Alfredo? Com certeza. Eu quero dar um bom dia a todas as pessoas que nos assistem nesse momento. Deputada, a morte é algo sempre muito traumático, né? Não tem um ser humano que possa dizer, eu vou me preparar para a morte do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, e acontecendo a morte dos seus pais, dos seus entes queridos, ele depois conseguir reagir de uma forma como se não tivesse acontecido nada pelo fato dele ter se preparado. Não, todo ser humano, por mais que se prepare, sempre ele vai sofrer com a morte daquela pessoa que já vinha dando sinais há bastante tempo que iria morrer. Sempre será muito traumático para essa pessoa. Olha, daqui a pouco a gente vai ver também na história grandes, infelizmente, acidentes aéreos que chocaram a humanidade, que chocaram o nosso mundo. Nós vamos já mostrar esses acidentes aqui. Vamos falar do acidente que acabou destruindo todo o sonho da população de Chapecó, lá em Santa Catarina. E a gente vai ouvir também nossas queridas psicólogas que estão conosco na Band, a Suline Cavalcante, a Daniele Marinho e a Alcineia Almeida. E vamos continuar contando a história da Maria aqui. A gente vai dar só uma paradinha nessa conversa de início de segunda para mostrar também um trabalho importante do IPEM nos postos de gasolina. Muita gente acaba reclamando e houve uma fiscalização que a gente mostra agora na tela da Band. O programa Câmera 13 está acompanhando o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas, que está fazendo uma operação em postos de combustíveis alvos de denúncias. Pelo menos 15 denúncias foram feitas por consumidores. A operação começou aqui pelo Distrito Industrial, neste posto. O IPEM realiza inspeções diárias em toda a cidade, mas neste caso foi uma operação especial devido a denúncias através do disco ouvidoria do órgão. A multa por adulteração na quantidade de combustível, que pode ter uma tolerância de 100 ml para mais ou menos, varia entre R$ 2.100 e R$ 1,5 milhão de reais. Na primeira bomba inspecionada, foi feita a medição em 20 litros. Ela estava trabalhando no limite. A portaria do Inmetro define uma tolerância de mais ou menos 100 ml a cada 20 litros de produto fornecido. Nós encontramos aqui, após o ensaio, a bomba trabalhando exatamente nesse limite, menos 100 ml. Nós estamos orientando ao posto de gasolina, ao dono do posto, para que chame a oficina credenciada pelo IPEM para fazer a regulagem dessa bomba, colocar na posição 0, ou seja, os 20 litros demonstrados na bomba tem que entrar no tanque do veículo exatamente essa quantidade. Para os motoristas, a inspeção do órgão traz segurança para quem abastece. Ótimo, melhor do que isso só no céu. É ótimo essa fiscalização, né? Tá bom. Em outra bomba averiguada pelos funcionários do IPEM, a medição ficou fora dos padrões permitidos. Segundo o diretor operacional do posto, isso pode acontecer em detrimento do uso constante do equipamento. A bomba foi lacrada, será lavrado um auto de infração, a multa pode chegar a R$ 1,5 milhão. Caso o consumidor suspeite de qualquer adulteração, é só ligar para 0800 092 2020, de segunda a sexta-feira, de 8 às 14 horas. Obrigada, Gerson, pelas informações. A gente faz o intervalo comercial. Já a gente volta na Band com o nosso Câmera 13. Já estamos de volta com o nosso Câmera 13, enchendo a tela da Band. Nós estamos, nesse momento, falando aqui no nosso programa a respeito de doenças que podem aparecer depois de um trauma. A gente, na última semana, na madrugada da terça-feira, o Brasil ficou em choque verdadeiramente. E nós vivemos um luto hoje em função de 71 pessoas que perderam a vida. E nós tivemos aí 20 jornalistas, tivemos 7 pessoas da tripulação e 19 jogadores chapecoenses, lá de Chapecó, em Santa Catarina. E 25 pessoas da comissão técnica. E a gente sabe a dor que todos nós estamos sentindo. Mas a gente está falando aqui também que no nosso dia a dia, e aí eu quero abrir uma pergunta já para as nossas psicólogas também, o que fazer? Não é? Porque a Maria contou a história, um pouco da história dela, vai continuar contando, que quando ela perdeu o próprio avô.
Mas como se preparar para esse momento? Então, uma palavra aí com as nossas psicólogas. O que fazer e como se preparar para esse momento? Esse momento é um pouco complicado, né? Dizer que você está para se preparar para esse momento. Quando a gente já sabe, no caso da Maria, que ela vivenciou na pele, né, o avô que estava com essa enfermidade. Nesse caso, a gente sabe que é difícil porque a gente não está preparado. Mesmo sabendo que a pessoa está com uma doença terminal, a gente não se prepara. Muitas das vezes você até tenta se preparar psicologicamente, mas muitas das vezes não consegue. Olha, Pois não. E no caso das pessoas que perdem um ente querido de uma morte súbita, de um momento assim muito rápido, é um pouco complicado. Porque muitas das vezes, no caso do acidente, a gente pode verificar que muitos saíram de casa até mesmo sem se despedir da família. Outros podem talvez ter brigado com um amigo, com a esposa, ter se desentendido, não tiveram oportunidade de se despedir, muitas das vezes de se reconciliar, e sabe que eles saíram com a esperança de voltar e não voltaram. Então, essas pessoas elas vão passar por um processo muito difícil. Por isso que tem uma frase que diz que a gente tem que viver o hoje como se esse hoje já fosse o último dia da nossa vida, para a gente não deixar para depois, muitas vezes, o pedido de perdão para alguém. Acho que isso é tão importante a gente ficar lembrando. Olha, a gente vai às ruas, tem muitas pessoas fazendo perguntas e tem muitas perguntas chegando pelo nosso WhatsApp. Vamos primeiro pelas redes sociais do programa, colocar aí na tela da Band mais esse questionamento, e a gente deixa aqui que o luto pode se transformar em um transtorno ou uma doença. Quem faz a pergunta é a Marta, lá do Iranduba. Vou deixar aqui muito aberta para todos responderem no momento que assim desejar. Essa pergunta da Marta do Iranduba. Bom dia. Sim, Conceição. A morte, nós não aceitamos a morte. Ela é um processo de aceitação, mas que traz muito sofrimento, é doloroso. E se não for posta para fora esse sentimento, essa mágoa, essa angústia, dependendo da circunstância que a morte chega, ela pode sim se transformar num transtorno. Olha, nós temos uma pergunta aqui, lá do Marcos, lá do bairro de Flores. Conceição, o luto é só para quem perde um ente querido ou serve também para outros momentos da própria vida? Quem que pode responder aqui? O Marcos de Flores. Bom dia, Conceição. Bom dia, querida. Essa perda, esse luto, ele não é somente para quando é uma perda de um ente querido. Ela é quando o ser humano ele perde um membro do corpo, ou quando uma criança ou uma outra pessoa ela perde algum objeto. Isso já se dá como um luto. Já é um processo que essa pessoa ela vai viver, tá? Não é só uma perda de um familiar, um amigo, mas sim de um objeto, algo que essa pessoa ela tem afetividade, ela tem um apego. A Jane, lá do Armando Mendes, ela disse que perdeu, infelizmente, a mãe dela. Uma dor insuportável. Alguns meses já se passaram, mas é como se tivesse acontecido no dia de ontem. O que fazer, doutor Alfredo, nesse caso? Olha, o luto, ele é uma fase. Só que, em alguns casos, essa fase pode perdurar a vida toda da pessoa, né? Vai depender muito da estrutura emocional de cada pessoa, tá? Tem pessoas que vivem um luto há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, vai morrer em luto, né? Então, o que fazer para superar essa situação? Segundo Freud, ele diz o seguinte, que quando uma pessoa morre, aquela pessoa deixa um vazio. E para que a pessoa supere o luto, é necessário que ela encontre alguma coisa para colocar no lugar daquele objeto de amor que ela perdeu, né? Pode ser um pai, pode ser a mãe, pode ser também, como as meninas falaram, outras coisas, né? Então, bem, mas só que existem outros teóricos que dizem que não é bem assim, que nada vai substituir o espaço de um ente querido. A pessoa vai aprender a conviver com aquela nova realidade e não ter mais aquela pessoa do seu lado. Então, ela vai precisar de ajuda. No caso dessa moça, ela deve procurar profissionais que possam ajudá-la a indicar, para que ela trilhe um caminho onde ela consiga superar essa situação
desse luto, porque o luto não deve ser tão prolongado assim. Olha, gente, o Francisco de Borba, obrigada, Francisco, aí pela sua participação. Ele fala que esse desastre foi uma tragédia e acabou que muitas pessoas jovens que certamente teriam um futuro promissor tiveram aí a vida totalmente destruída. A gente vai mostrar agora trechos de alguns acidentes aéreos, porque todo acidente, na verdade, é uma tragédia. E o acidente aéreo se torna ainda maior, até pela quantidade de pessoas ali concentradas. A gente vai mostrar agora e daqui a pouco eu quero saber justamente isso. Essas imagens que nós vamos mostrar, imagine quantas pessoas precisam voar logo depois. E aí vem o medo. Vem até mesmo uma síndrome do pânico. O que fazer diante disso? Então vamos aí para a tela da Band. Os Mamonas estavam voltando a Guarulhos. Só faltava uma viagem a Portugal antes das férias. Com um acidente na Serra da Cantareira, terminou de forma tão surpreendente como começou a carreira dos Mamonas. Essas imagens publicadas nas redes sociais foram feitas no aeroporto de Guarulhos. Mostram atletas e membros da comissão técnica eufóricos antes da viagem. Seria a primeira final internacional da história da Chapecoense. É isso aí, galera. Vai começar agora. Bora! A delegação saiu de São Paulo às 13h15 da tarde, a bordo de um voo comercial até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. De lá embarcou num voo fretado que saiu pouco depois das 10 da noite, com destino a Medellín, na Colômbia. O tempo estava fechado. À 00h37, no horário de Brasília, a aeronave começa a se aproximar da cidade colombiana. 5 minutos depois, o radar mostra que o piloto voa em círculos. Procedimento comum quando se aguarda autorização para o pouso. À 00h55, o avião emite o último sinal e cai numa região montanhosa, a cerca de 30 quilômetros do aeroporto José Maria Córdova, na região metropolitana de Medellín. Confirmando, então, que essa aeronave, modelo Cessna 560 XL, caiu por volta das 10 horas da manhã em Santos, no litoral paulista. Essa aeronave decolou do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com previsão de aterrissar em Santos, mas por conta do mau tempo, chovia, havia neblina em Santos, essa aeronave não pousou. O avião então arremeteu e aí aconteceu o acidente. Na Serra do Cachimbo, cenário da tragédia. Os objetos pessoais ajudaram no reconhecimento dos corpos dos passageiros do avião da Gol, que se chocou com um jatinho no dia 29 de setembro, provocando a morte de 154 pessoas. Doutor Alfredo, a gente está acompanhando algumas tragédias que, infelizmente, aconteceram e, certamente, as pessoas que precisam viajar começam ali a ter medo, né? Porque as investigações, é claro, que não estão concluídas, mas já apontam alguns indícios aí que faltou combustível nessa aeronave. E aí a pergunta é, como vencer ao próprio síndrome do pânico que certamente começa a ter em todo mundo, pessoas que precisam estar viajando sempre? Olha, é muito comum acontecer com as pessoas que passam por um trauma, tanto um trauma desse como nós estamos nesse momento vendo pela televisão, ou qualquer outro tipo de trauma, acontecer o estresse pós-traumático, estresse depois do trauma, né? A pessoa ela começa a ter uma crises de estresse, né? Então, no caso das pessoas que não estavam no avião, né, mas que estão recebendo essas notícias da queda desse avião, muitas pessoas vão desenvolver o estresse pós-traumático, mesmo não estando a bordo do avião, mas só pelo fato de estarem acompanhando pela televisão. Vão ficar com medo de entrar a bordo de um avião, principalmente avião que vão fazer essa rota que esse avião estava fazendo quando ele caiu. E também o medo de usar a mesma marca de avião. Então isso é muito comum. Então isso acontece com muitas pessoas que são assaltadas, por exemplo. Foi assaltado por uma pessoa em moto. Todas as pessoas que agora passarem de moto perto dela vai pensar que vai acontecer a mesma coisa. Isso é o estresse pós-traumático. Então vai acontecer com muitas pessoas, infelizmente. Olha, após o intervalo comercial, a gente vai voltar a conversar com a Maria, o testemunho dela, a experiência vivenciada por ela e
dela. E vai falar também, a gente vai ouvir, na verdade, um depoimento de um jogador de futebol do Fluminense, porque ele fala que parece que a gente só lembra de Deus nesses momentos de aflição que nós vivemos. Inclusive a gente já tem aí gravações, e a última palavra dita pelo piloto da aeronave que caiu na madrugada da última terça-feira foi Jesus. Aonde que a religião entra nessa busca de dias melhores ou de vencer uma dificuldade quando essa dificuldade está diante de nós? A gente faz um intervalo comercial e volta já conversando e ouvindo você. Mande aí o seu WhatsApp, participe aqui dessa nossa conversa de segunda-feira. Volta e olha, quero continuar conversando aqui com a Maria, que perdeu o avô dela. Durante um ano viveram essa dor permanente. Maria, como é que vocês conseguiram ir superando essa ausência? Você me falou que você acompanhou tudo de tão perto. Como que você conseguiu superar isso tudo, você e sua família? Na verdade, por esses um ano, a gente sofreu muito porque ainda não havia caído a ficha de que ele havia partido. Porque como ele viajava muito, pra gente era como se ele só tivesse viajado e ainda não tivesse voltado. E a gente ainda ficava naquela esperança de que ele voltasse. Só que depois de um tempo, realmente a ficha caiu e a gente percebeu e sentiu esse estresse pós-traumático de que ele não ia voltar. A gente, claro, sente muita falta, mas, por outro lado, a gente sente um alívio por nós sabermos que ele está com Deus, que ele está num lugar melhor. Porque, depois de um tempo, a gente acaba percebendo que era bem melhor ele ter partido do que ele ter ficado e ter ficado sofrendo. Maria, a gente vai ouvir agora o depoimento do jogador de futebol do Fluminense, o Magno Alves. Ele faz um questionamento: por que nós só procuramos Deus nos momentos de aflição? Dá só uma olhada aqui nesse depoimento. Mas nesse momento a gente tem que estar orando em favor das famílias, filhos, esposas, pais, irmãos, sobrinhos, parentes, enfim. Muitas pessoas que nesse momento, sem dúvida, estão sofrendo muito, estão chorando muito. E aí que está uma reflexão, porque infelizmente a gente só reflete sobre a vida quando um querido se vai ou parte, como você queira falar. Porque a gente está uma vida tão corrida, e é por isso que eu não perco a oportunidade de estar aqui nessa transmissão falando com vocês, de ter momentos de falar sobre Deus, e onde tem sempre aqueles ignorantes religiosos que acham que a gente está querendo impor, que a gente está querendo colocar uma religião, que as pessoas sejam crentes. Nada disso. É um momento que nós temos que refletir sobre a vida, porque a gente só passa a refletir, a dar valor quando a gente vê alguém da nossa família partindo, alguém tão próximo partindo. E é por isso que você, querendo ou não, que eu sei que é uma pequeníssima minoria que não gosta de ouvir de falar de Jesus, que eu não estou nem aí para que a gente venha analisar as coisas que a gente tem que fazer, procurar fazer. Ninguém é perfeito, inclusive eu que estou falando. Aí um pouco desse relato do jogador de futebol e do Fluminense, o Magno Alves. É aquele momento que todo mundo, na verdade, tem um sofrimento, quer expor esse sofrimento, e o questionamento também que ele faz. E na última sexta-feira, inclusive, gente, os aviões da FAB, você acompanhou pela Band, o embarque dos corpos para Chapecó.
não é? E aí a gente está revendo aí essas imagens, portanto, é um momento de muita tristeza, porque o campo de futebol, que durante tanto tempo trouxe tanta alegria para Chapecó, esse momento em unidade, estava ali vivenciando a população, um momento de tanta tristeza, último adeus aos seus heróis. Chapecó, que justamente é um município tranquilo, mas que o seu futebol explodiu para o Brasil, e essa unidade fortaleceu os jogadores, e a gente está vendo hoje, né, revendo essas imagens que aconteceram na última sexta-feira, e a gente lamenta profundamente. Doutor Alfredo, quero lhe fazer uma pergunta e deixar também as nossas psicólogas. O jogador aí, o Magno, estava falando assim, que nesse momento, todos os momentos de aflição, a gente procura Deus, e na verdade a gente tem que vivenciar Deus todos os dias da nossa vida. A religião, qual é o papel da religião nesse momento? A gente falou da psicologia, mas e agora? O papel da religião nesses momentos? O melhor momento para uma pessoa refletir a respeito da morte é no momento da morte de alguém, de um ente querido. Então, nesse momento, há uma reflexão muito grande. Então, na religião, para a religião, a vida não termina com a morte. Ela é apenas o princípio de uma eternidade. Jesus venceu a morte. Isso, né? Então, a religião, ela fala a respeito disso. Então, as pessoas se apegam muito à religião para que elas tenham uma esperança de uma vida com Deus, né? Porque a religião, ela apresenta dois caminhos. Uma vida com Deus e outra sem Deus. Então, a pessoa, ela vai escolher ali uma religião onde ela possa acreditar que ela tem uma esperança num caminho melhor, né? Por isso que elas se apegam muito na questão da religião, para que haja uma esperança para ela ou para os seus entes queridos depois da morte. Quero passar para nossas psicólogas. Qual a palavra nesse momento, primeira Sulene, qual a palavra nesse momento que vocês deixariam para quem, como a Maria, viveu de perto essa situação? Todos nós, certamente, já viveremos esse momento. Qual a palavra que vocês deixam? Nós sabemos que o luto, só quem vivencia, quem passa por esse momento sabe o que representa. Mas a gente precisa reconhecer verdadeiramente aquela pessoa, ter o entendimento de que aquela pessoa se foi e que a gente precisa viver. A gente não pode parar a vida, estagnar a vida por causa do outro, porque a pessoa que se foi, com certeza ela não vai estar feliz sabendo que você está aqui vendo com a sua família vida, também muito triste, né? Sofrendo, né? Então, a gente precisa levantar a cabeça e prosseguir. Deixa eu ouvir a Daniele, a palavra de motivação, hein, Daniele? Então, o luto nós já sabemos que ele é difícil, né? Mas o que eu quero dizer para Maria, que esse luto ele possa assim, ser vivenciado, porque é um processo que todos nós passamos e passaremos um dia, mas que não deixe de viver a sua vida. E a Alcineia Almeida? Ok, o sofrimento, o luto, ele é importante ser extravasado, ele tem que ser posto para fora mesmo, e esse é um processo que deve ser vivenciado e logo, logo vai passar. Olha, muito obrigada, eu fiquei muito feliz em estar recebendo todos vocês novamente aqui, nosso parceiro de toda segunda, nossos parceiros agora toda segunda. Maria, muito obrigada pelo seu testemunho hoje aqui na Band. E olha, gente, a gente quando sai de casa, seja para uma viagem de ônibus, no nosso próprio carro, de avião, seja para ir no mercado, para ir na escola, peça a Deus proteção, porque a maior segurança que nós podemos ter é estar nas mãos potentes de Deus. Essa é a maior segurança para a nossa vida e para a vida de todos os nossos familiares. Fica com Deus. Amanhã a gente se vê aqui na Band. Vamos falar do suco detox, falar da boa alimentação. A gente se vê aqui. Senhor, até lá. Eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto,